Você já parou para se perguntar por que, entre tantas orações que poderiam ter sido registradas nas Escrituras, Jesus escolheu ensinar justamente essa? O que existe por trás do Pai Nosso que a torna tão poderosa, tão profunda e tão negligenciada nos dias de hoje? Será que realmente compreendemos o modelo de oração que saiu dos lábios do próprio Filho de Deus? Ou será que, com o tempo, ela se tornou apenas mais uma repetição religiosa, vazia de sentido, dita de maneira automática, sem que o coração se conecte com o céu? É aqui que começa a revelação, porque o que conhecemos como Pai Nosso é muito mais do que uma simples oração decorada. Trata-se de um Edá modelo secreto, um plano celestial para alinhamento com a vontade de Deus, um mapa espiritual desenhado por Jesus, não apenas para nos ensinar a orar, mas para nos ensinar a viver. Em cada palavra, em cada linha, há uma chave escondida, um princípio eterno, uma conexão direta com o coração do Pai. E quando paramos para meditar com sinceridade nesse ensinamento, descobrimos que não se trata de apenas orar. Trata-se de acessar o reino. Nos dias em que vivemos, onde a pressa domina, onde as pessoas estão mais interessadas em fórmulas rápidas do que em transformação real, a oração tem sido reduzida a um pedido, a um clamor emocional, a uma ferramenta de emergência. Mas quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não lhes deu uma lista de desejos. Ele não apresentou um mantra mágico. Ele entregou um modelo perfeito, alinhado ao céu, capaz de transformar não apenas as circunstâncias externas, mas principalmente o interior do homem. E é por isso que precisamos voltar. Precisamos redescobrir o poder oculto dentro da oração do Pai Nosso. Observe bem, antes de ensinar a oração, Jesus advertiu sobre o erro de orar como os hipócritas, que fazem longas repetições para serem vistos. Ele também condenou a vaidade espiritual de quem busca impressionar com palavras rebuscadas. O ensino dele foi claro, direto e cheio de unção. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Isso não é apenas uma orientação prática. É uma revelação sobre intimidade, sobre um lugar secreto onde a alma encontra abrigo, um espaço sagrado onde não há holofotes, onde só existe você, sua voz e o Pai. E é logo após essa instrução que ele revela o modelo. Um modelo que começa com uma afirmação poderosa: Pai Nosso que estás nos céus. Essas palavras, simples e diretas, já quebram todas as barreiras entre a divindade e a humanidade. Jesus não nos ensinou a orar a um Deus distante, frio ou inacessível. Ele nos ensinou a chamar de Pai, e não qualquer Pai, mas nosso Pai. Ele nos insere em família, nos tira da solidão espiritual e nos coloca em comunhão. Só essa primeira linha já carrega cura, pertencimento e autoridade. Mas será que é assim que temos orado? Será que temos enxergado a oração como um canal de alinhamento com a vontade de Deus? Ou temos transformado esse momento em uma sessão de pedidos egoístas, desconectados da missão maior que nos foi dada como filhos? Porque logo em seguida Jesus diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É aqui que o céu toca a terra. É aqui que a oração deixa de ser sobre o que eu quero e passa a ser sobre o que Ele quer. A profundidade dessa oração está justamente nesse ponto. Ela é um convite a morrer para a própria vontade, para que a vontade de Deus reine em nós. E essa é uma das maiores dificuldades da vida cristã moderna. Abrir mão do controle, render-se ao propósito, confiar na soberania divina mesmo quando tudo parece contrário. A oração do Pai Nosso é uma escola de fé, de renúncia, de maturidade espiritual. Ela nos ensina a depender do pão de cada dia, a perdoar para sermos perdoados, a pedir livramento e proteção, não apenas para o corpo,
mas para a alma. Cada palavra ali tem um propósito, e cada frase revela um segredo do coração de Deus. E se formos honestos, muitos de nós não têm orado assim. Temos orado de forma superficial, baseada em sentimentos, em necessidades momentâneas. Temos corrido atrás de respostas e milagres, mas nos esquecido de buscar o reino e a sua justiça. Temos repetido palavras, mas sem viver a essência delas. E é exatamente por isso que tantas orações parecem não ter resposta. Porque o modelo que Jesus nos deu não está sendo seguido com entendimento. O Pai não responde performances, ele responde corações sinceros. Voltar à oração que Jesus ensinou é como reencontrar o caminho perdido. É como escavar um tesouro antigo e descobrir que ele sempre esteve ali, esperando por alguém que estivesse disposto a ir mais fundo. Não se trata de ritualismo, mas de revelação. Quando você ora, como Jesus ensinou, algo se move, o céu se abre, o espírito se alinha, a mente se aquieta, as emoções se curvam, o orgulho cai, o reino entra. E não se trata de apenas recitar. O segredo está em viver o que se ora, em entender que cada frase ali é uma construção de identidade, um ato de submissão, uma chave profética. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo, não quero mais o meu trono, eu entrego a direção da minha vida. Quando você diz, seja feita a tua vontade, você está dizendo, quebra meus planos, se eles não forem os teus. Quando você diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos, está dizendo, eu me recuso a guardar mágoa, mesmo que doa. Essa oração, se feita com o espírito certo, não te deixa no mesmo lugar. Ela te transforma, ela te molda, ela te realinha com o céu. E é por isso que ela é tão ignorada, porque ela confronta, ela desinstala estruturas humanas, ela arranca máscaras, ela nos chama para perto, e perto demais é impossível continuar o mesmo. Jesus não ensinou essa oração para que ela fosse recitada mecanicamente. Ele nos entregou um modelo vivo, funcional, poderoso. E a pergunta que fica é, por que não temos orado assim? E se essa pergunta ecoou no seu coração, saiba que você não está sozinho. O Espírito Santo está usando esse momento para te lembrar que ainda há tempo de retornar à essência. E é por isso que agora, com reverência e fé, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o tamanho do problema, não importa o silêncio que você esteja enfrentando, não importa há quanto tempo você não ora como antes. O Pai está com os ouvidos atentos. Ele vê em secreto. Ele conhece cada detalhe da sua vida. E ele responde. Escreva nos comentários com fé. Pode ser o nome de alguém, uma área da sua vida, uma situação que te dói. Esse espaço aqui não é só uma sessão de comentários, é um altar. E aqui oramos uns pelos outros. Aqui o que move não são curtidas, mas corações quebrantados. E se você está sentindo esse toque no espírito, é porque Deus está te chamando de volta ao secreto, ao lugar onde tudo começou. A oração. A oração é o elo mais forte entre o céu e a terra. É na oração que o fardo se torna leve. É na oração que o desespero se transforma em paz. É na oração que o orgulho é quebrado e o coração se molda à vontade de Deus. Quando oramos com base no modelo que Jesus nos deixou, não estamos apenas falando com Deus. Estamos nos conectando com o centro da vontade dele. Estamos nos abrindo para a transformação. E agora, juntos, nós vamos orar. Mas antes disso, se essa mensagem tocou sua alma de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que também precisam ouvir essa palavra. Pessoas que talvez nunca tenham entendido o verdadeiro poder da oração. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Aqui, você encontra não só conteúdo, mas alimento espiritual, direção, edificação e profundidade. Você faz parte de algo muito maior. E esse momento
é só o começo de uma jornada de volta à oração verdadeira, uma jornada rumo ao secreto. Então agora, respire fundo, coloque a mão no seu coração, porque vamos orar juntos, com fé, como Jesus nos ensinou. Claro, a seguir está o terço, tópico, impassum, desenvolvido com de 800 palavras, em texto corrido, revelador, envolvente e espiritualmente profundo, sem subtópicos, sem conclusão final e com engajamento apenas no final, como você solicitou. O tema abordado é: Jesus nos ensinou um modelo, não uma repetição. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso sem realmente pensar no que estava dizendo? Quantas vezes a oração mais conhecida do mundo cristão foi repetida de forma mecânica, automática, quase robótica? A verdade é que a oração que saiu da boca do próprio Jesus foi muito mais do que uma fórmula a ser recitada. Ela é um modelo vivo, uma estrutura espiritual que nos revela o coração de Deus, o estilo de vida do reino e o caminho para uma comunhão real com o Pai. E o que muitos não percebem é que, ao transformar esse modelo em uma repetição vazia, perdemos o poder que ele carrega. Jesus não nos deu uma oração para ser memorizada e usada em momentos de desespero ou cerimônias religiosas. Ele nos ofereceu um mapa, uma bússola, uma ordem espiritual que começa no reconhecimento de quem Deus é, passa pela rendição da nossa vontade, transita pelo perdão e termina com uma armadura de proteção. Tudo isso está inserido em poucas frases, mas a profundidade de cada uma é tão intensa que um único versículo pode transformar completamente a forma como oramos e vivemos. O problema é que, em algum ponto da história, essa oração deixou de ser vivida e passou a ser apenas pronunciada. Jesus inicia esse ensinamento com um alerta. Ele diz claramente que não devemos orar como os hipócritas que gostam de se exibir nas praças e nas sinagogas, nem como os gentios que acham que serão ouvidos por causa de muitas palavras. E logo depois, ele entrega a chave. Quando orardes, orai assim. Não é orai exatamente isso, mas orai assim. O que ele nos dá não é um texto sagrado a ser recitado como um feitiço espiritual, mas uma estrutura que contém princípios eternos. Uma oração que nos ensina a acessar o céu com o coração certo, a motivação certa e a linguagem certa. Cada frase dessa oração carrega um peso espiritual que não pode ser ignorado. O Pai Nosso começa com adoração e termina com proteção. Ele nos leva a declarar a santidade do nome de Deus antes mesmo de apresentar qualquer pedido. Ele nos convida a desejar que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita antes de pedir o pão nosso de cada dia. Isso é um sinal claro de que o centro da oração não somos nós, mas Ele. Orar como Jesus ensinou é sair do centro e colocar o Pai no trono. É alinhar o coração ao céu antes de expressar qualquer necessidade terrena. E essa inversão de prioridades é uma das coisas mais difíceis para o coração humano. Estamos acostumados a orar com pressa, com foco nos nossos problemas, nas nossas angústias, nas nossas urgências. Mas Jesus nos ensina a respirar, a silenciar a alma, a reconhecer que antes de tudo Deus é santo, é Pai, é Rei, que antes de pedir devemos nos render, que antes de suplicar devemos reconhecer e que a oração que toca o coração de Deus é aquela que nasce do quebrantamento, não do desespero, que vem da intimidade, não da performance. Esse modelo é, na verdade, uma escola espiritual. Um treino diário de como nos relacionar com Deus de maneira verdadeira. Ele nos ensina sobre identidade, comunhão, dependência, perdão e batalha espiritual. Mas nada disso pode ser vivido se a oração for apenas repetida. É preciso orar com consciência, com presença, com entendimento. É por isso que Jesus separou esse momento no Sermão do Monte para tratar da oração com tanto detalhe. Ele não desperdiçava palavras.
Se ele nos ensinou a orar de uma forma específica, é porque essa forma tem poder de transformar nossa vida. O modelo do Pai Nosso é uma construção. E como toda construção, precisa ser erguida com fundamento. Não adianta repetir palavras se o coração está distante. Não adianta decorar a estrutura se não se entende o significado. A oração se torna viva quando cada frase é sentida, quando cada palavra é mastigada espiritualmente. Quando ao dizer Pai Nosso, você sente o acolhimento da paternidade divina. Quando ao dizer seja feita a tua vontade, você realmente se rende. Quando ao dizer perdoa as nossas dívidas, você chora pela sua própria falha, mas também estende graça ao outro. Essa oração tem o poder de curar a alma, restaurar relacionamentos, abrir os céus, mas só se for vivida, não apenas falada. Nos dias de hoje, onde há tanto barulho espiritual, tantas fórmulas para orar melhor, tantos métodos que prometem destravar milagres, a oração que Jesus ensinou parece simples demais. Mas é justamente aí que está a sua grandeza. O modelo de Jesus não é para ser decorado, é para ser praticado com o coração quebrantado e uma mente renovada pela palavra. Orar como ele orou é um ato de revolução espiritual. É sair da superfície e mergulhar nas águas profundas do relacionamento com o Pai. É sair da religiosidade e entrar na intimidade. Se essa palavra trouxe luz para o seu entendimento, escreva nos comentários: quero orar como Jesus ensinou. Ou chega de repetição vazia. Compartilhe o que Deus te revelou agora, para que essa chama se espalhe para outras vidas. Vamos aprofundar juntos. Quando Jesus começa a oração ensinando Pai Nosso que estás nos céus, ele não está apenas abrindo um diálogo, ele está restaurando uma identidade. Essa frase inicial, aparentemente simples, carrega um peso espiritual profundo. Em poucas palavras, Jesus define o nosso lugar diante de Deus, desarma qualquer espírito de orfandade espiritual e nos insere dentro de uma família celestial. Ele poderia ter ensinado a orar, dizendo Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ou qualquer outro título majestoso, e todos seriam justos. Mas ele escolheu Pai. Isso não é apenas um termo de carinho, é uma revelação de relacionamento. E talvez esse seja o ponto mais negligenciado por quem repete essa oração sem consciência. Chamar Deus de Pai muda tudo, porque um pai cuida, um pai supre, um pai corrige, um pai ama sem medidas. E mais do que isso, o Pai conhece. Quando oramos com a consciência de que estamos nos dirigindo ao nosso Pai Celestial, nossa postura muda. Saímos da posição de mendigos espirituais e entramos como filhos. Filhos que não precisam implorar, mas confiar. Filhos que sabem que são amados, mesmo quando erram. Jesus sabia que, para orar com verdade, primeiro era necessário entender quem somos. E é por isso que a oração não começa com meu, mas com nosso. Porque a identidade de filho também carrega a identidade de corpo. Não somos únicos, somos parte, somos irmãos. Essa inclusão coletiva é mais profunda do que parece. Ao dizer Pai Nosso, Jesus nos ensina que a oração, embora pessoal, carrega responsabilidade coletiva. Não oramos isoladamente, intercedemos uns pelos outros. A oração verdadeira transcende o eu e abraça o nós. Ela entende que o reino de Deus é feito de comunhão, de unidade, de propósito compartilhado. Não é possível seguir a Jesus de forma solitária. Ele nos chama para a mesa, nos insere na família, nos dá irmãos. A oração do Pai Nosso é, portanto, uma oração de família espiritual. E talvez seja justamente esse o ponto mais negligenciado por muitos hoje. Em tempos onde o individualismo é exaltado, onde tudo gira em torno das realizações pessoais, das metas individuais, da performance e da autorrealização, a oração do Pai Nosso nos desarma. Ela nos lembra que não estamos sozinhos,
que pertencemos a algo maior, que mesmo nas nossas lutas pessoais existe uma dimensão espiritual coletiva se movendo, que existe um corpo, que há outros irmãos orando o mesmo, vivendo o mesmo, enfrentando o mesmo. Mas há ainda outro detalhe. Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele nos lembra que esse Pai é celestial, ou seja, é puro, perfeito, soberano, eterno. Um Pai que está acima de tudo e de todos, que não se limita ao tempo, ao espaço, à lógica humana. Ele está nos céus, mas se importa com a terra. Ele é inacessível na glória, mas acessível pela graça. Ele está acima de nós, mas quer estar dentro de nós. Esse equilíbrio entre proximidade e reverência é uma das marcas mais poderosas dessa oração. Porque ao mesmo tempo em que nos sentimos filhos amados, também somos confrontados com a santidade daquele a quem nos dirigimos. Esse equilíbrio é vital, porque muitos tratam Deus como um ser distante, inatingível, enquanto outros o reduzem a uma figura confortável, moldada às suas próprias vontades. Mas Jesus nos mostra o caminho do meio, um Pai próximo, mas santo, um Pai amoroso, mas justo, um Pai que nos chama pelo nome, mas também exige reverência. Quando entramos nesse lugar de oração com esse entendimento, tudo muda. Nossa oração ganha direção, profundidade, clareza. Deixamos de falar por impulso e passamos a orar com consciência, com temor, com fé. E se você está entendendo isso agora, se sente que essa chave espiritual está sendo ativada dentro de você, comente aqui abaixo: Ele é meu Pai, ou agora entendo o Pai Nosso. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou até aqui. Seu testemunho pode despertar outros corações. Seja feita a tua vontade. O centro da oração é rendição, não pedido. 800 palavras. Uma das frases mais desafiadoras da oração que Jesus ensinou é também uma das mais negligenciadas na prática. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando recitamos essa parte da oração, talvez não percebamos que estamos fazendo a declaração mais ousada que um ser humano pode fazer diante de Deus. Estamos, na verdade, entregando o controle. Estamos dizendo: Senhor, não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quiser. E isso exige muito mais do que fé, exige rendição. Rendição é diferente de resignação. Resignar-se é aceitar algo com dor, muitas vezes com revolta interna. Render-se é confiar com paz. É quando o coração descansa, mesmo sem entender. É quando a alma se aquieta, mesmo quando o cenário não muda. Jesus não nos ensinou a pedir que Deus faça a nossa vontade. Ele nos ensinou a desejar, com sinceridade, que a vontade de Deus se cumpra. Mesmo que ela nos contrarie, mesmo que ela nos custe, mesmo que ela nos leve por caminhos que não planejamos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes ela é também misteriosa. A oração verdadeira não tem como objetivo manipular o céu, ela tem como objetivo moldar o coração. Quando oramos como Jesus ensinou, estamos nos curvando diante do Rei, não tentando negociar com Ele. Estamos nos rendendo ao plano eterno, não tentando apressar o processo. E esse é um ponto que precisa ser falado com clareza. A oração não é uma varinha mágica, não é um instrumento para fazer Deus fazer o que queremos. Ela é, antes de tudo, o lugar onde somos moldados para desejar o que Ele quer. Dizer, seja feita a tua vontade, não é algo leve. É uma oração que exige coragem. Coragem para abrir mão dos próprios planos. Coragem para deixar o ego de lado. Coragem para admitir que, às vezes, não sabemos o que é melhor para nós. É uma entrega radical, um voto espiritual, uma aliança de confiança com o céu. É o momento em que deixamos de tentar controlar tudo e começamos a descansar naquele que tudo governa. E essa postura muda completamente nossa forma de viver. Porque ao entregar o controle a Deus,
Também entregamos os pesos, as ansiedades, as expectativas frustradas. E Jesus não apenas ensinou essa parte da oração, ele viveu ela até o fim. No Getsêmani, às vésperas da crucificação, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas ainda assim seja feita a tua vontade. Essa oração de Jesus é o retrato perfeito da rendição. Ele sentia dor. Ele desejava outra saída, mas ele confiou. Ele se rendeu. E essa rendição abriu caminho para a salvação da humanidade. Isso nos mostra que a vontade de Deus, mesmo quando parece dura, carrega um propósito maior. E a oração nos ensina a confiar nisso, mesmo quando não entendemos. Se você sente que precisa aprender a orar com mais entrega, com mais confiança, com mais rendição, escreva nos comentários: Senhor, que seja feita a tua vontade, ou rendo meus planos a ti. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração de fé. Perdoa, assim como perdoamos. Oração e perdão caminham juntos, 800 palavras. Há uma parte do Pai Nosso que muitos recitam sem perceber o peso espiritual que ela carrega. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase é um espelho da alma. É como se, ao orarmos isso, estivéssemos entregando a Deus a medida que desejamos receber. É uma cláusula espiritual que liga diretamente o perdão que pedimos ao perdão que oferecemos. E isso não é simbólico, isso é real. Porque a oração de Jesus não foi construída com palavras bonitas. Ela foi desenhada com base nos princípios do reino. E no reino de Deus, perdão não é uma opção. É uma condição. Perceba, Jesus não ensinou perdoa-nos de qualquer maneira. Ele associou o perdão que recebemos ao perdão que praticamos. Isso significa que a oração eficaz depende da disposição de perdoar. Não há como ter comunhão com Deus mantendo rancor contra outra pessoa. O céu não compactua com corações endurecidos. O Deus que nos perdoa exige que perdoemos também. E isso é talvez uma das maiores lutas da vida cristã, porque perdoar é um processo, é uma escolha diária. E muitas vezes é feito em lágrimas, em silêncio, enquanto o coração ainda sangra. Mas é nesse lugar de dor que o verdadeiro poder da oração se manifesta. Quando você ora, e mesmo com as feridas abertas diz: Pai, eu libero perdão, você está tocando o coração de Deus, porque Ele conhece a dor de ser traído. Ele conhece a dor de amar quem não merece. Ele conhece o peso de carregar as ofensas dos outros. E quando você perdoa, mesmo sem vontade, você se parece com Cristo. Você sai da posição de vítima e assume a postura de alguém que decidiu vencer o mal com o bem. A falta de perdão contamina a mente, as emoções, os relacionamentos, até a vida espiritual. Uma pessoa cheia de mágoa tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, em sentir a presença dele, em avançar espiritualmente. O perdão não é um favor que fazemos ao outro, é um presente que damos a nós mesmos. É um ato de libertação, porque enquanto você não perdoa, você continua preso ao que aconteceu. A pessoa que te feriu pode ter seguido a vida, mas você continua revivendo aquilo, alimentando a dor, sabotando sua paz. A oração que Jesus nos ensinou nos leva a olhar para dentro, nos confronta. Ela nos impede de nos escondermos atrás de aparências. Quando você diz, perdoa-me, está admitindo sua falha, está se despindo do orgulho. Está reconhecendo que também erra, que também precisa de misericórdia. E ao mesmo tempo está sendo desafiado a dar ao outro a mesma graça que deseja receber. Isso é forte. Isso quebra as estruturas humanas. Isso limpa o coração. E um coração limpo é um altar vivo onde a presença de Deus se manifesta com liberdade. Se você sente que tem orado, mas não consegue avançar, talvez o que esteja bloqueando sua caminhada seja exatamente isso. Um perdão que você ainda não liberou, uma ofensa que você guarda no fundo da alma, uma ferida que você disfarça, mas que ainda dói. A oração do Pai Nosso não é um texto para ser lido, é uma cirurgia espiritual.
e o perdão é a lâmina que corta a raiz da amargura. Jesus foi claro: se vocês não perdoarem aos outros, tampouco o Pai de vocês perdoará as suas ofensas. Isso não é uma sugestão, é uma lei do reino. Por isso, se você deseja ter uma vida de oração viva, poderosa, conectada com o céu, precisa começar por aqui, pelo perdão, pela graça, pela humildade de liberar o outro e se libertar também. Se essa palavra te confrontou e você sente que é hora de liberar o perdão, comente agora: hoje eu escolho perdoar. Ou Senhor, me ensina a perdoar de verdade. Às vezes, escrever é o primeiro passo para a cura começar. Livra-nos do mal. Oração é proteção espiritual e discernimento diário. 800 palavras. Na parte final da oração que Jesus ensinou, encontramos um pedido que, embora simples, carrega uma profundidade espiritual extraordinária. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa frase é um escudo, é uma cobertura, é um clamor por discernimento e proteção. E ela nos mostra que a oração não é apenas um momento de conexão com Deus, é uma estratégia espiritual de sobrevivência em um mundo repleto de armadilhas. Ao nos ensinar a orar dessa forma, Jesus estava nos alertando: o mal existe, ele é real, ele é ativo, mas ao mesmo tempo ele nos dá uma chave. A oração é a arma que nos livra do engano, das ciladas, das influências sutis que muitas vezes se disfarçam de boas intenções. Essa parte do Pai Nosso é um lembrete de que somos vulneráveis e que sem a direção e proteção do Pai, facilmente caímos em caminhos tortuosos sem nem perceber. O livra-nos do mal não se refere apenas a perigos físicos. Trata-se também de mal espiritual, moral, emocional. Jesus nos ensina a clamar para não sermos dominados por pensamentos destrutivos, por decisões precipitadas, por relacionamentos tóxicos, por tentações que parecem inofensivas, mas que nos afastam da vontade de Deus. Esse pedido é como uma cerca invisível que levantamos ao nosso redor, dia após dia, através da oração. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Ao orar, não nos deixes cair em tentação. Estamos reconhecendo que somos suscetíveis, que podemos sim falhar, que temos áreas frágeis, que somos, por natureza, inclinados ao erro. E isso exige humildade. Quem ora assim, ora com consciência, com vigilância, com a sabedoria de quem sabe que até os mais fortes podem cair se não estiverem firmes na presença. Essa oração é uma demonstração de dependência, de alguém que diz: Pai, me guia, me sustenta, me livra de mim mesmo. Muitas vezes oramos pedindo portas abertas, bênçãos, oportunidades, mas esquecemos de orar pedindo discernimento, e sem discernimento nos expomos ao mal com a falsa impressão de estarmos no controle. O pedido de livramento é um ato de humildade. É o reconhecimento de que o mal, às vezes, se apresenta como luz, que o inimigo, por vezes, se disfarça de conselheiro, e que só com os olhos do Espírito podemos enxergar além da aparência. Essa oração é ainda uma forma de manter o espírito sensível. Quem ora pedindo livramento está mais atento aos sinais, mais disposto a dizer não quando o ambiente grita sim. Está mais preparado para resistir à tentação antes que ela se transforme em queda. Jesus sabia disso. Ele foi tentado. Ele enfrentou o mal e ele venceu. E ao nos ensinar a orar assim, ele nos entrega a mesma rota de vitória. Talvez você tenha enfrentado lutas internas, batalhas invisíveis, decisões difíceis. Talvez você tenha se sentido vulnerável espiritualmente. Esse pedido do Pai Nosso é para você. É um lembrete de que você pode clamar por proteção todos os dias. E mais do que isso, pode viver uma vida blindada pela presença de Deus, desde que esteja disposto a caminhar em obediência, em vigilância, em rendição. Se essa parte da oração tocou seu coração e você deseja viver sob a proteção do alto, comente: Senhor, livra-me do mal, ou
quero discernimento espiritual todos os dias. Que a sua oração se transforme em armadura. Que sua vida seja guiada pelo Espírito e que o mal não tenha vez em sua caminhada. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou profundamente com você. E isso não é obra do acaso. Há momentos em que Deus nos chama com suavidade, outras vezes com urgência. Hoje, Ele te alcançou através de cada palavra, de cada reflexão, de cada linha da oração que o próprio Jesus nos ensinou. O Pai está te convidando para voltar ao secreto, para orar com verdade, para viver com mais entrega, mais discernimento, mais perdão e mais comunhão com Ele. Agora queremos ouvir você, saber como essa palavra encontrou o seu coração. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Testemunhe, compartilhe o que o Espírito Santo revelou a você enquanto assistia. Talvez o que você escrever seja exatamente o que outra pessoa precisa ler para se despertar, se fortalecer, se levantar. Sim, os comentários aqui também são uma extensão do altar, um espaço onde vidas se encontram e são transformadas. Se essa mensagem tocou sua alma e te fez refletir de uma forma que poucas coisas fazem, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto, é um sinal de que você valoriza conteúdos que edificam, que despertam, que confrontam com amor. E ao curtir, você também nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que precisam ser tocadas pela presença de Deus. E se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificações. Aqui, você encontra conteúdo sólido, verdadeiro, espiritual, feito com oração, zelo e um propósito claro: aproximar você do coração de Deus e não da religião. Somos uma família espiritual crescendo juntos, um vídeo de cada vez. E claro, não saia sem assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele complementa o que você acabou de ouvir e vai te conduzir ainda mais fundo na jornada de fé e intimidade com o Pai. O Espírito Santo ainda quer continuar essa conversa com você. Dê esse próximo passo, que a graça, a paz e a presença de Deus te acompanhem poderosamente. Que Ele fortaleça sua fé, renove sua mente e transforme sua vida de dentro para fora. Te espero no próximo vídeo, com o coração aberto, pronto para mais. Deus abençoe você e toda a sua casa.